A vida é um desafio e todos nós precisamos de orientação. Por décadas, o Devocional em Contato fornece leituras diárias para uma vida devotada com conexão espiritual e nutrição diretamente da Palavra de Deus. Impressões, através do nosso site e aplicativo, por e-mail, via podcast e YouTube. O Devocional em Contato está com você todos os dias, em todas as estações da vida. Ministério em Contato, celebrando 45 anos da fidelidade de Deus. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, Tempo de Coragem. O medo pode prender o coração de uma pessoa ou de uma nação inteira. Pode ser criado pelo que sabemos e pelo que não sabemos, motivadas por falsas informações ou verdadeiras. Pode tanto nos conduzir ou nos paralisar. Depende de como nós reagimos. E se você e eu respondemos de uma maneira imprópria, se respondermos aceitando e cedendo ao medo, perderemos em todos os sentidos. E quando eu penso no que isso faz conosco, divide nossa mente, destrói nossas emoções, impede nosso progresso. Na verdade, todos os aspectos da nossa vida são afetados. E ainda assim as pessoas vivem com medo. Você pode dizer, bem, há muitas coisas acontecendo hoje que podem fazer as pessoas terem medo. Eu entendo isso. Há muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor que nos fariam ter medo. Mas devemos viver com medo ou devemos viver com coragem e fé? Devemos viver preocupados, ansiosos com todas as coisas que possivelmente podem acontecer e você e eu podemos olhar nas Escrituras e pensar em todas as coisas que o Senhor nos advertiu sobre o que aconteceria nos últimos dias. Devemos viver com medo dessas coisas ou devemos viver com coragem, fé e confiança em nosso Senhor? É interessante que, quantas vezes nosso Senhor nos diz para não temer. Por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, 3 vezes ele diz, não temas, não temas, não temas. E alguém disse, eu não sei se é verdade ou não, que é um não temas para cada um dia do ano. Agora, quando eu conto, eu não chego a 365, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Pai Celestial que nos disse uma vez, nos diz isso todos os dias. Não temos que temer porque temos o Senhor Jesus Cristo vivendo dentro de nós. Agora, tem muitas pessoas por aí que têm medo, que vivem com medo, que têm uma razão para isso. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você não tem um relacionamento com Deus através dele, você tem muitas razões para ter medo. Porque a verdade é, você não tem nenhuma garantia de que hoje, nenhuma garantia de que amanhã, e certamente nenhuma garantia de vida após a morte. O que eu quero falar nessa passagem das Escrituras aqui, e muitas outras, é isso. Um tempo de coragem. Um tempo de coragem. E mesmo que o Senhor nos diga, não temas, isso não significa que Ele não entenda quando você e eu nos deparamos com essas situações e circunstâncias. Às vezes, essas coisas vêm sobre nós sem qualquer aviso, e de repente nós sentimos medo. Não é um pecado sentir medo. Mas o que acontece é quando deixamos que se torne ansiedade em nossas vidas, e dúvida, frustrações e todo o resto. E muitas vezes nos encontramos, de fato, nossa energia se foi, nossa mente está dividida, e o que está acontecendo? Não estamos vivendo o melhor da vida porque estamos vivendo com medo. Deus não nos criou para vivermos com medo. Então vejamos uma passagem da Escritura, que não apenas nos diz que não devemos ter medo, que devemos ser corajosos, mas também nessa passagem há as razões e os caminhos e os passos para construir a coragem em sua vida. E a verdade é que ninguém quer ser um covarde. Todos queremos ser corajosos e ousados e enfrentar a vida, não importa o que aconteça. Como fazer isso? Então eu quero que abra, se me permite, em Josué, capítulo 1. Em Josué, capítulo 1, o que está acontecendo é Moisés, servo de Deus, que liderou a nação de Israel, os filhos dos hebreus, por anos e anos e anos agora, bem no início, e agora o Senhor o chamou para casa. E ele recebeu a responsabilidade que é Josué, que foi seu general e seu associado e o homem que o apoiou por todos esses anos.
Ele recebeu a responsabilidade e essa é a maneira que Deus disse a ele. Ele disse, verso 2, do capítulo 1, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. A terra que estou dando a eles, os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, que é Josué, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do grande Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum homem te poderá resistir todos os dias da sua vida. Da mesma forma que eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, pois você dará a este povo a posse da terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Somente ser forte e muito corajoso. Cuidai de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés vos ordenou. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha sucesso onde quer que vá. Esse livro da lei não se apartará da sua boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então você tornará seu caminho próspero e você terá sucesso. Agora observe o próximo versículo. Não te mandei eu, isto é, quando ele diz a mesma coisa novamente, ele diz, não te mandei eu, isso não é uma sugestão para Josué. Não te mandei eu, exclamação. O que é isso? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se assuste, pois o Senhor, seu Deus, está com você, onde quer que você vá. Sabe de uma coisa? Esse mesmo versículo 9 que diz, seja forte e corajoso. Ele diz, não temas e nem te espantes, pois o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que você vá. Por mais que ele tenha dito isso a Josué, ele diz isso a você e a mim todos os dias da nossa vida. Todos que conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador temos essa promessa. Ele estará conosco, não importa o que enfrentemos na vida e o que quer que esteja acontecendo agora. Agora o que eu quero fazer antes de tudo é definir o que é coragem. Porque coragem não é apenas uma questão de ser forte. É mais que isso. Ouça, é calma em meio ao medo. E o que eu quero dizer algumas vezes aqui agora é isso. Não é pecado experimentar o medo. Você e eu podemos pensar em todas as catástrofes que aconteceram em nosso país recentemente. Podemos pensar nas coisas que aconteceram conosco pessoalmente, talvez. E há aqueles momentos, ou aqueles períodos de tempo que podemos ter sido dominados pelo medo, sufocado pelo medo, no meio do perigo algumas vezes. O que quer que aconteça, não é uma questão de experimentá-lo, é o que fazemos com ele. É quanto tempo dura em nossa vida. É o que permitimos que faça em nós, dentro de nós, através de nós. E não estou dizendo que o medo em si é um pecado, porque às vezes o medo pode nos proteger. E algumas vezes ele pode nos motivar. Então, assim, o medo em si não é pecado. Mas não deve viver na vida de um filho de Deus. Então, o que eu gostaria de fazer é apenas dar uma simples definição. E é isso. Coragem é aquela atitude da mente e coração que nos capacita a enfrentar perigos, obstáculos e desafios na vida sem medo, firme, com calma. Para enfrentar aqueles perigos e obstáculos na vida, aqueles desafios na vida, sem medo, sem medo, firme, com calma. Ou seja, mesmo em meio ao perigo, dificuldade e sofrimento, pode haver uma sensação de calma e tranquilidade dentro de nós, não importa o que aconteça. Agora, aqui está a grande questão. Como desenvolvemos a coragem? O que tem que acontecer em nossa vida? O que devemos fazer? Como devemos pensar para nos tornar pessoas ousadas e corajosas? Em quem Deus pode viver sua vida? Através de quem Deus pode operar? E por meio de quem Ele pode enfrentar o medo e a maldade neste dia e hora? Bem, eu quero te dar várias coisas, está tudo aqui nesse primeiro capítulo. Veja isso. Verso 8. Este livro da lei, a lei que Deus deu a Moisés e ele a escreveu, não se apartará da sua boca.
mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então você tornará seu caminho próspero e você terá sucesso. Aqui, ouça, aqui está o primeiro passo para se tornar uma pessoa ousada e corajosa, que pode enfrentar, se Deus disser espere, seja perigo iminente, morte você define. E o primeiro passo é esse. Comece a meditar na palavra de Deus. Agora, o que significa meditar? Não significa apenas ler a Bíblia. Não é pegar um versículo aqui e outro ali. Significa que quando você lê as Escrituras, você faz perguntas a Ele: Deus, o que você está me dizendo pessoalmente? Como eu aplico isso na minha vida? O que está falando comigo hoje? O que está me dizendo como eu me relaciono com essa pessoa, seja lá o que for? O que acontece é que quando você está meditando na palavra de Deus, veja isso. Você está pegando os pensamentos de Deus, colocando-os em sua mente. Eles se tornam parte do seu próprio ser, sua mente subconsciente, para que você possa se referir a eles consciente ou inconscientemente. Ambos estão lá. Você está começando a encher sua mente com a mente de Deus. Você está começando a pensar como Deus pensa. Portanto, o que você vai fazer? Você vai responder da forma que Deus responde. Deus não tem medo de nada. Então, quando você e eu começamos a meditar na palavra de Deus, eis o que fazemos. Aprendemos os caminhos de Deus. Sabemos o que Deus está pensando e o que Ele diz sobre essa situação, aquela ou aquela outra. Então, a primeira coisa que Ele diz, medite na palavra. A segunda coisa que está envolvida aqui é isso. Veja o que Ele diz. Ele diz: este livro da lei não se apartará da sua boca, mas meditarás nele dia e noite, não uma vez ou outra, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então tornará seu caminho próspero. Então você terá sucesso. Não fica cheio de medo, mas faz seu caminho próspero e fica cheio de sucesso. Como? O que é isso? Ele diz: não apenas medite sobre isso, mas faça o que ele diz. As pessoas dizem: bem, eu leio a Bíblia. E eles estão vivendo retrocesso. Sabe por quê? Eles podem estar lendo, mas não estão fazendo o que diz. Quando você está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, há uma força, há uma estamina, há uma energia, há uma confiança, há uma ousadia que naturalmente transborda em sua vida como resultado. Ouça, guarda a palavra de Deus no seu coração e faça o que ela diz. São 2 passos. Tem um terceiro passo aqui. E este é, ouça, recordar a fidelidade de Deus em circunstâncias passadas. Agora pense no que ele disse a ele. Ele disse no verso 3, verso 2: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, atravessa este Jordão, tu e este povo, até a terra que lhes dou, aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, assim como eu falei com Moisés. O que acontece? Ele está desafiando Josué a se lembrar, ouça, a fidelidade de Deus a Moisés no passado. A fidelidade de Deus a Moisés no passado. E ele disse, ouça, ele disse: assim como fui com Moisés, serei com você. Já pensou em quantas vezes Deus o trouxe através de dificuldades? Quantas vezes ele te trouxe através de coisas que você pensa: Deus é isso. Eu acho que não posso lidar com isso. E assim ele te trouxe. É por isso que devemos manter um diário, é por isso que devemos anotar, devemos e guardar, ouça. Devemos registrar as coisas que Deus fez em nossa vida para que quando nos depararmos com essas situações e circunstâncias, olhamos para trás e falamos: Deus, eis o que prometeu, eis o que você fez. Você foi fiel aqui, você foi fiel aqui, você foi fiel aqui. Por que eu deveria ter medo? Por que eu deveria ter medo agora? Quando você tem sido fiel todas as vezes, sabe o que acontece? Sua coragem começa a crescer. Quando você começa a refletir sobre os momentos em sua vida em que Deus o trouxe através das coisas, você pensa: Deus, como vou encarar isso? Ele te trouxe por isso. Recordando, ouça, recordando as dificuldades, recordando as lutas, recordando aqueles momentos de dúvida, aqueles momentos de medo, quando você buscava na palavra e dizia: Deus, o que você quer? O que você quer fazer na minha vida? É isso que estou enfrentando, Deus. E você folheou e leu talvez alguns salmos ou provérbios ou alguma parte das epístolas e está fazendo perguntas, e Deus começa a falar em seu coração. O que aconteceu? Enquanto ele falava em seu coração, você começou a dizer: bem, Deus, sabe, foi assim que me fez passar por isso da última vez. E não importa o que, continue se movendo. Um outro passo muito importante é este: observando coragem em outras pessoas. Ouça, o que ele disse a ele? Ele disse: assim como eu fui com Moisés,
serei com você. Eu quero que veja que durante toda a vida de Moisés, a coragem. Ele já cometeu algum erro? Sim, ele já. Ele já teve algum medo? Sim, ele teve. Na verdade, você sabe o que ele disse. Quando Deus disse, eu quero que você vá ver Faraó, ele deu a ele um monte de razões pelas quais ele não podia fazer isso. Sabe por que ele não conseguia? Estava com medo. Naturalmente estava com medo, mas obedeceu. Eu estava pensando, na preparação dessa mensagem, estava pensando em quantas vezes em minha vida eu realmente, verdadeiramente tive medo. Se você espera que eu diga nenhuma, você errou, porque eu tive medo. Eu pensei em 3 momentos significativos, realmente significativos em minha vida, quando eu estava com medo. Uma vez, estava com medo porque eu sabia que as consequências seriam mais do que eu pensava que eu poderia suportar. Uma outra vez, porque eu sabia que não estava equipado e capaz de fazer o que Deus estava me chamando para fazer. Uma outra vez, estava assustado. Estava com medo das críticas porque eu achava que iria falhar. Eu já tive medo, sim, eu tive. Mas eu posso te dizer isso. Cada vez que eu finalmente obedeci a Deus, cada vez que Ele colocava tal pressão em mim, eis o que eu descobri. Eu estava com mais medo de encontrar-me com Ele do que falhar. Em outras palavras, não tem diferença. Eu sabia que tinha que ser obediente porque não podia viver comigo mesmo. Chegarão os momentos que você sentirá isso. Eis o que eu quero que se lembre. Seu Pai Celestial sabe tudo sobre isso. Você olha para trás na sua vida como Ele te ajudou a sobreviver. Você olha para outras pessoas ao seu redor e se já houve um momento na vida desta nação em que temos centenas e milhares de exemplos de pessoas corajosas e ousadas, pessoas corajosas que se dispuseram a sacrificar suas vidas por aquilo que acreditam e que se comprometeram. Então eu quero que você observe uma coisa que é muito, muito, muito importante aqui, que não está aqui em um versículo particular, mas está aqui. E ouça com atenção. Se estiver ouvindo, eu quero que você diga amém. Ouça com atenção. Uma das coisas que cria coragem em nós é enfrentar essas circunstâncias e ouça. É isso que acontece. O que vai determinar o que fazemos, veja isso agora. É o que nós vemos que está em jogo. Ou seja, o que está em jogo aqui? O que está pendurado na balança aqui? Josué provavelmente estava com medo. Mas o que estava pendurado na balança? O que estava pendurado na balança era a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, por meio de quem o Messias viria, por meio de quem viria o Salvador do mundo inteiro para todo o tempo e eternidade. E o que estava em jogo era levar esse povo para a terra que Deus lhes havia dado, prometida desde Abraão. Não foi uma pequena viagem. O que estava em jogo, ouça, era o grande plano de redenção de Deus para a humanidade. Eis o que você e eu temos que pensar. Quando você e eu somos desafiados, somos confrontados, e podemos ser medrosos ou podemos ser corajosos, o que temos que parar e perguntar é o que está em jogo. Agora veja isso. E aqui está alguém ao seu redor criticando e batendo em Jesus e a Bíblia, a igreja e todo o resto, todos aqueles cristãos e isso e aquilo. Você simplesmente vai embora e fica quieto e não diz nada? Ou quando alguém diz, bem, Jesus é como todos aqueles outros deuses. Bem, o Deus de vocês cristãos é apenas um dos muitos deuses. Deixe-me te fazer uma pergunta, o que está em jogo? A mais que, ouça, o que está em jogo não é a sua reputação. O que está em jogo não é o que você... O que está em jogo é isto, o nome de Jesus, o Deus do cristão. Deus Jeová, isso é que está em jogo. O que está em jogo é que você e eu defendemos o nome dele. E você e eu sabemos que as pessoas podem falar de Deus, Deus, Deus. Quando você menciona o nome de Jesus, eles têm um ataque. Sabe por quê? Porque tudo que ele representa bate de frente com a pecaminosidade, a maldade e o desprezo de sua vida. Eles não gostam desse nome.
O que está em jogo é o nome de Jesus, o que está em jogo é o nome de Deus, Jeová. Devemos ser ousados e corajosos, sim. Estúpidos, não. Agir como ímpio, não. Mas ouça, sem medo, firme e calmamente, defenda o nome do Filho de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Ouça, não faz a menor diferença o que as pessoas pensam. Uma coisa que eles não podem negar. Você tem uma convicção que está vivendo, uma ousadia que eles não têm, uma coragem que eles não podem entender. E isso vai longe em sua prova e seu testemunho. Uma outra coisa que eu diria sobre toda essa ideia de como construir coragem em nossa vida, eu espero que você esteja notando essas coisas porque elas são muito importantes. E uma última coisa é esta: não apenas observar coragem em outras pessoas e não apenas ter uma observação clara do que está em jogo, mas a última coisa que eu menciono é esta, e é relembrar as promessas de Deus. Relembrar as promessas de Deus. E ouça o que ele diz para Josué. Ele diz para Josué: seja forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Ele conhecia as promessas de Deus de dar aquela terra aos filhos hebreus da nação de Israel. Deus quer que nós nos lembremos de suas promessas, porque ele nunca deixou de cumprir uma. O que ele já disse a nós: nunca te deixarei nem te abandonarei. Agora ouça bem, esse é o ponto mais importante de toda a coragem. Que você tem uma fé inabalável. E não um fato. Você tem uma fé inabalável na verdade. Que seu Deus está com você em cada uma circunstância da vida, cada momento único da sua vida. E com a presença dele vem o poder dele, sua proteção e sua provisão. E Pai, quão gratos nós somos pela verdade maravilhosa da sua palavra. E que tu quer que sejamos ousados e corajosos. Porque estás vivendo dentro de nós e nós te representamos. Eu oro para que o Espírito Santo fale a cada uma pessoa que ouvir essa mensagem, apontando-as para ti, como o começo de toda verdadeira, genuína vida. Vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. Pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, eu te perguntei, você deveria ter medo da morte? Deixe-me te dizer isso. Se você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, deixe-me fazer uma pergunta. O que vai acontecer com você quando você morrer? Você diz, eu vou para o céu. Mas com que base? A Bíblia é tão clara que o seu comportamento e a sua conduta não o levarão ao céu. Então o que vai acontecer com você quando morrer? Bem, eu acho que eu vou me tornar nada. Desculpe. Você vai viver para sempre. Então isso não funciona. O que vai acontecer quando você morrer? Bem, eu acho que eu vou... Sim, não acho. Você vai ficar na presença do Deus vivo e dar conta a Ele da sua vida por ter se rebelado contra Ele, escolhido viver fora da sua vontade e plano para a sua vida. E você me diz que vai encarar a morte sem nenhuma garantia. Ouça, você diz, isso é o que eu acredito. Mas qual é a base da sua crença de que você vai para o céu? Qual é a base disso? Você tem uma base comprovável, verdadeira, genuína, inabalável para acreditar que você vai para o céu? Você vai enfrentar a morte sem garantia? E me dizer que você vai fazer isso sem medo e com ousadia e bravura? Não, não vai. É fácil quando estamos saudáveis e fortes, andando e fazendo o que queremos, para falar sobre o quão ousados somos, o quão valentes somos, o quão firmes somos e quão sem medo vivemos. Quando de repente sua força se foi e você está deitado de costas e você mal consegue levantar uma parte do seu corpo, está respirando em direção aos seus últimos suspiros, está me dizendo que você é corajoso.
Quando você sabe que em alguns momentos, em algumas horas no máximo, você vai morrer. E você tem que admitir que isso é possível, que existe um Deus e que Ele é santo. E que Ele nos oferece seu Filho Jesus para morrer em seu favor e você o rejeita. Você terá que reconhecer que é uma possibilidade. E você vai morrer sem Ele. Ouça o que Deus diz, não algum pregador. É designado ao homem morrer uma vez e depois disso, o juízo. Ponto. Meu amigo, a única maneira de deixar essa vida e seguir para a próxima com alegria, confiança e coragem é ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador pessoal pela fé, o que significa que você aceita a morte dele no Calvário como pagamento total pelo seu pecado. E você o recebe como Salvador pessoal. E você pode fazer isso simplesmente pedindo a Ele que perdoe os seus pecados. Dizendo a Ele que você acredita que Ele morreu em seu favor e que você o recebe como seu Salvador pessoal, aqui e agora. Isso mudará seu destino eterno. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.